Damos continuidade à leitura e à nossa conversa sobre o texto do Apocalipse de Jesus. Hoje vamos ao capítulo 2, versículos 8 a 11, Carta à Igreja em Esmirna, a primeira das que não recebem censura da parte do Cristo. Vamos prestar atenção para saber por que ela não recebe censura e também prestar atenção porque ela trata da questão da riqueza. Riqueza que é um tema importante neste momento. Nós vamos ver por quê. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A carta à igreja em Esmirna encoraja e elogia, e não há nela crítica alguma aos cristãos. Crítica no sentido de reprimenda, de repreensão, tá certo? Nela, Jesus se apresenta como o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver, como já se apresentara no capítulo 1, versículos 17 e 18. O primeiro e o último é o mesmo que dizer, como no versículo 8 do capítulo 1, o Alfa e o Ômega. Só que lá é referência a Deus e aqui é a Jesus. Tais expressões indicam a eternidade da sua pessoa. Mas nessa época em que Esmirna recebeu essa carta, a cidade era um porto excelente, o qual facilitava o comércio entre a Ásia e a Europa. Era por isso uma cidade próspera. E hoje, Esmirna é chamada de Izmir. É uma cidade costeira situada ao norte de Éfeso. De acordo com os estudos etimológicos sobre Esmirna, a palavra em grego significa uma especiaria, que em língua portuguesa se traduz como mirra. No versículo 9, Jesus afirma conhecer a tribulação de Esmirna, bem como sua pobreza. Todavia, afirma ser ela rica. Isso, claro, apesar da cidade ser rica materialmente falando, os cristãos dessa cidade provavelmente eram pobres materialmente, por terem despendido todas as suas economias na difusão do Evangelho. Mas que é a pobreza material para quem é rico espiritualmente? Não é mesmo? Vocês podem responder essa pergunta? A riqueza que importa é a espiritual, pois a material é passageira, visto que ninguém leva. Vocês estão cansados de saber disso, não é? Ninguém leva, quando morre, a riqueza. Tudo que se adquiriu fica aqui para os herdeiros desfrutarem e muitas vezes brigarem entre si por causa da herança que ficou, não é? Este versículo está em oposição ao versículo 17 do capítulo 3, que traz na carta à igreja de Laodiceia a revelação de que aqueles cristãos que se diziam ricos eram, na verdade, pobres. Então aqui
disse que eles são pobres, mas são ricos. E em Laodiceia diz que eles se dizem ricos, mas na verdade são pobres. Nós veremos quando chegarmos a essa carta da igreja de Laodiceia. Naturalmente não fala o mestre aqui sobre pobreza e riqueza materiais somente. Ele conhece a tribulação daqueles que o seguem, sabe de todas as dificuldades por que passam, sabe que se consideram pobres em meio a uma sociedade abastada, sabe das dificuldades que seus seguidores têm em promover a caridade material, mas também sabe que podem promover a caridade espiritual pregando o evangelho que conforta as almas. E por ter essa finalidade, faz com que todos que o seguem sejam ricos espiritualmente e que, mediante a celestial graça, nada falte aos seus verdadeiros seguidores. Não têm eles, os cristãos, uma vida fácil, regada de regalias, mas tudo o que precisam, Deus lhes dá. Deus lhes concede por intercessão do Cristo. Podem apresentar-se pobres no corpo, como Francisco de Assis, mas são ricos em amor, em caridade, em fraternidade. E é isso que no final das contas vale, pois são esses os valores que o Cristo pregou e exemplificou quando da sua passagem terrena.